Em 1946, uma nova liga foi criada tentando bater de frente com a NFL. Foi a AAFC, a All-American Football Conference. E um dos seus times era o Buffalo Bisons, que depois virou o Buffalo Bills. Esse time não deu certo. Apenas 3 times daquela AAFC foram para a NFL. E são eles os 49ers, os Colts e os Browns. Aquele Bills deixou de existir. Mas em 1960, uma nova liga, mais uma tentativa de bater de frente com a NFL, foi criada, a American Football League, a AFL, e Buffalo teria mais uma chance no futebol americano profissional. Hoje o Guia para o Torcedor Iniciante vai falar sobre os Bills, o time da NFL da cidade de Buffalo, que tem muita torcida, tem uma história muito bacana, e eu tenho certeza que você que está querendo começar a torcer para os Bills vai adorar, e você também que quer conhecer a história dos times, que é uma das coisas que eu mais gosto. Antes, eu só queria mostrar uma coisa, nem é merchan, não é nada disso, propaganda nem nada. Olha o que tá com a gente no estúdio do Golim Sports. Essa daqui é uma bola que a Wilson fez em parceria com o The Weeknd pro show do intervalo, pro show do Super Bowl. Então tem aqui a data 02, deixa eu iluminar aqui, 02 do 07/21, né, 7 de fevereiro. Aqui do lado tem Collaboration, como é que é? Commemorative Collaboration, e aqui o símbolo do Super Bowl, aqui o XO do The Weeknd. A gente sorteou essa bola e ela é a única no Brasil. Eu acho sensacional. Meu amigo Gretão, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Vai! Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports, meus amigos. Assim como aquele time da década de 40, o novo time de Buffalo na AFL se chamou Bills, em homenagem a Buffalo Bill, caçador de bisões e soldado americano. Também tem gente que diz que o nome é em homenagem a um quarteto que tinha na época, que era os Buffalo Bills, em homenagem ao Buffalo Bill. Então as coisas acabam voltando. O nome veio da mesma forma que tantos outros nomes na NFL, por causa de um concurso popular, e é um nome super característico, né? Então nasceu o Buffalo Bills, o time cujas cores principais são o vermelho, azul e branco, e também um azul mais escuro, tem esses dois aí. A AFL, essa American Football League, foi criada com 8 times e todos eles se juntaram à NFL quando as duas ligas se juntaram em 1970. Era o Buffalo Bills, Boston Patriots, Miami Dolphins, New York Titans, que depois virou New York Jets. Vocês podem ver aí que esses 4 times estão na mesma divisão hoje. E aí, LA Chargers, Los Angeles Chargers, Denver Broncos, Oakland Raiders, mesma coisa. E o Houston Oilers, que teve uma história bem bacana na NFL, tem vídeo aqui no Golim Sports, e depois veio a se tornar o Tennessee Titans quando o time saiu de Houston. O seu fundador, o seu primeiro dono dos Bills era Ralph Wilson, que morreu em 2014 como o dono vivo mais velho da NFL. Os Bills eram um dos piores times da NFL, da AFL, no começo dos anos 60. Chegaram até a perder para um time da CFL, a Liga Canadense, em 1961. O primeiro técnico, Buster Ramsey, durou só 2 temporadas e foi embora. Era difícil pegar bons jogadores, porque os prospectos da faculdade costumavam dar preferência para a NFL, mas muitos iam para a AFL também. Isso ia mudar, ia se igualar até que os drafts iam ficar juntos a partir de 67. Os Bills melhoraram na metade dos anos 60, ganharam 2 campeonatos da AFL seguidos em 64 e 65, os 2 contra os Chargers. O técnico deles na época, Lou Saban, foi técnico do ano nos 2 anos. Lou Saban, Golim? Ele é parente do Nick Saban, lendário técnico do college aí? Sim, é um primo distante do Nick Saban. Em 1966, o campeão da AFL jogaria com o campeão da NFL, um jogo que na época era chamada de AFL-NFL Championship Game, mas esse jogo depois se chamaria Super Bowl. Os Bills chegaram na final da AFL naquele ano, mas perderam para os Chiefs, que foram para o Super Bowl número 1, como foi chamado depois, onde eles perderam para os Packers. E foi aí que começou o movimento de junção da AFL com a NFL, até que essa junção foi completa em 1970, fazendo apenas uma liga chamada NFL com todos esses times juntos. Os Bills perderam o seu quarterback, que era bom na época, que era o Jack Camp, em 1968, e tiveram que improvisar com wide receiver de quarterback. Foi uma tristeza, e isso fez os Bills terem a primeira escolha geral no draft de 69, que ainda era um AFL-NFL draft. Nessa primeira escolha, os Bills escolheram um jogador corredor chamado O.J. Simpson.
começaria uma das melhores fases da história dos Bills, a chamada Electric Company. Em 1970, a junção EFL e NFL foi feita de vez e criaram uma divisão chamada AFC East, com 5 times: os Patriots, os Jets, os Dolphins, os Colts e os Bills. Nesse mesmo ano, o novo quarterback dos Bills, o Dennis Shaw, foi Rookie of the Year, jogador calouro do ano, mas estava ruim demais. Temporadas negativas de 67 até 73. O Lou Saban, técnico que eu falei pra vocês, foi demitido em 65, foi readmitido em 72. Voltando um pouquinho, o primeiro estádio dos Bills foi o War Memorial Stadium, e ele estava caindo aos pedaços em 72. O Ralph Wilson estava até cogitando mudar o time de lugar, cogitou mudar pra Tampa, cogitou mudar pra Seattle, que eram mercados muito bons que ainda não tinham time, só teriam em 76. Mas um novo estádio bala foi construído, que era o Rich Stadium, e o time ficou em Buffalo. O Rich Stadium depois virou Ralph Wilson Stadium, depois virou New Era Stadium e recentemente, hoje, desde o ano passado, ele é o Bills Stadium. Desde 1973 os Bills jogam no mesmo lugar. O quarterback dos Bills virou Joe Ferguson, que ficaria até 1983, época de ouro do O.J. Simpson. Por que eu tô dando tanto esse foco pro O.J. Simpson? Quem conhece a história dele, eu já falei dele aqui no canal e tudo mais, sabe o quanto é uma história longa, seja na parte de jogador, seja depois. O O.J. Simpson quebrava recorde atrás de recorde, inclusive sendo o primeiro jogador da história a ter uma temporada de 2.000 jardas. Isso quando a temporada só tinha 14 jogos, não eram 16. E aí ficou famosa a unidade ofensiva dos Bills, que era chamada de Electric Company. A linha ofensiva absurda que ajudava o O.J. Simpson, e o O.J. foi o MVP, jogador ofensivo da temporada de 73. O problema é que a NFL era muito disputada na época. Os Steelers e os Cowboys estavam voando nessa fase. Os playoffs em 74, os Bills conseguiram ir para os playoffs, mas pegaram os futuros campeões Steelers e ficaria difícil pra caramba. Os Bills só conseguiriam ir para os playoffs de novo em 1980. O.J. foi incrível para os Bills. Depois de 77 ele acabou indo para os Niners. Tem vídeo no canal sobre o que aconteceu com o O.J. Simpson depois de se aposentar, que é uma história longuíssima. Polêmicas, prisão e muito mais. Tem até uma série maravilhosa que é The People vs O.J., que é maravilhosa. E aí o Chuck Knox virou técnico do time em 1978. 1979, o linebacker Jim Haslett foi o jogador defensivo do ano e o wide receiver Jerry Butler foi o calouro do ano. 1980, o time teve uma temporada 11-5, ganhou a divisão pela primeira vez estando na NFL. O Chuck Knox foi o técnico do ano e o Joe Cribbs, running back, foi o calouro do ano. Foram para os playoffs, mas perderam logo na primeira rodada contra os Chargers. 81, playoffs de novo, ganharam a rodada de wildcard contra os Jets, rival de divisão, mas perderam para os Bengals, que também seriam campeões no futuro. Muitos fãs diziam que os Bills tinham muito azar nessa época, porque pegava campeões, perdia alguns caras, mas eles nem imaginavam o azar que viria pela frente, a verdade é essa. O draft de 83 foi um dos melhores drafts da NFL, foi quando foram selecionados John Elway, Dan Marino, jogadores maravilhosos. Os Bills escolheram Jim Kelly, da faculdade de Miami. Os fãs dos Bills agora estão emocionados. Jim Kelly, Golim! Pois é, mas ele optou por jogar na USFL nesse ano. A USFL era uma nova liga que estava se formando, Donald Trump era que estava na cabeça disso daí, a liga depois se dissolveu, mas muitos jogadores optaram por jogar lá, a mídia estava muito grande nessa época. Então o Jim Kelly não foi para os Bills. O Joe Cribbs, aquele monstro running back deles, também foi para a USFL. O Chuck Knox foi para os Seahawks e ficaria ruim para os Bills até o fim dos anos 80, quase foram realocados, quase que o time acabou de novo. Em 1986, a USFL acabou e os Bills se vingaram, pegando uma galera que estava na USFL. Olha só, Bill Polian virou o general manager da franquia, Mark Levi virou técnico, os torcedores mais fanáticos sabem muito bem quem é Marv Levi, e o quarterback virou Jim Kelly como titular. Todos esses vieram da USFL. O Levi e o Kelly ficariam até 1996 na franquia, a melhor época da história do time e mesmo assim a mais amarga. 1987, o linebacker Shane Conlan foi um jogador defensivo do ano e calouro do ano, mas o time não foi para os playoffs. 1988, Marv Levi foi técnico do ano, temporada 12-4, a melhor até agora, venceram a divisão, venceram os Colts no divisional
e perderam para os Bengals na final da AFC. Mas tudo bem, 1989 caiu de produção, até ganharam a divisão que era bem fraca na época, 9-7, mas perderam dos Browns no divisional nos playoffs. E aí veio a década de 90 e os Bills estavam prontos para voar. 1990, ataque dos Bills se tornou um dos melhores da liga, o time usava muito um hurry up, no huddle offense, ou seja, um ataque acelerado sem o huddle, sem aquela reuniãozinha antes, o Jim Kelly estava voando. Então em 1990 os Bills ganharam a divisão, fizeram uma temporada 13-3, a melhor até então, ganharam dos Dolphins no divisional 44-34, ganharam dos Raiders na final da AFC por 51-3 e foram pro Super Bowl 25 contra os Giants. O técnico dos Giants era o Bill Parcells, um dos grandes técnicos da história da NFL, e o coordenador defensivo dos Giants era um cara chamado Bill Belichick. O Bill Belichick começaria a dar problema para os Bills desde 1990. E os Bills, o Bill Belichick e o Bill Parcells, os Bills dos Giants, conseguiram parar bastante o ataque dos Bills da época. O jogo estava 20-19 no final, os Bills conseguiram chegar em região de field goal, mas o kicker Scott Norwood chutou muito para a direita e os Bills perderam aquele Super Bowl. There's a snap. There's a kick. It is up. It is no good. No one missed. 4 seconds left. The Giants have won Super Bowl 25. Mas aí veio 1991 e os Bills ganharam a divisão pelo 4º ano seguido, fazendo mais uma temporada 13-3. Ganharam dos Chiefs no divisional por 37-14. Ganharam dos Broncos de John Elway num jogo de poucos pontos na final da AFC 10-7 e foram pro Super Bowl 26, mais um Super Bowl, dessa vez contra os Redskins, e nem chance dessa vez. Lado bom, o Thurman Thomas, running back dos Bills, foi o MVP da temporada e jogador ofensivo do ano também. Mas os Bills estavam bem demais e chegou 92. Em 92 os Bills não venceram a divisão, mas o 11-5 foi suficiente para playoffs. Jim Kelly machucou na derrota que deu o título da divisão para os Dolphins na última semana de temporada regular, e aí foi o Frank Reich, exatamente esse Frank Reich, que assumiu como quarterback e venceu o Houston Oilers no Wild Card por 41-38. Esse jogo, os Oilers estavam vencendo os Bills de 35-3. Até hoje é a maior virada da história da NFL. Ficou conhecida como The Comeback, em que os Bills venceram na prorrogação 41-38. Depois venceram os Steelers no divisional 24-3, venceram os Dolphins de Dan Marino na final da AFC 29-10 e foi pela terceira vez seguida para o Super Bowl, o Super Bowl 27 contra os Cowboys, e foi uma das piores derrotas da história do Super Bowl. Os Cowboys venceram por 52-17, por 3 pontos não batiam um recorde que era dos 49ers, que tinham ganhado por 55 pontos. Foram 9 turnovers dos Bills nesse Super Bowl, recorde da NFL, e 3 derrotas seguidas em Super Bowl. E aí veio 1993, os Bills conseguiram de novo, 12-4, venceram a divisão, Marv Levy foi técnico do ano de novo, venceram o divisional contra os Raiders 29-23, venceram a final da AFC contra os Chiefs 30-13, Super Bowl 28 contra os Cowboys de novo, era a chance de apagar aquela história ruim e ganhar um Super Bowl depois de 4 participações seguidas, e foi a derrota de novo, 4ª derrota em Super Bowl seguida, recorde da história da NFL, e talvez nunca esse recorde seja batido. 4 derrotas de Super Bowl seguidas, cara. Os Bills estavam vencendo no intervalo, o Thurman Thomas depois no segundo tempo sofreu um fumble que foi retornado para touchdown, e o Emmitt Smith, lendário running back dos Cowboys, liderou a virada e a vitória por 30-13. Acabou o gás, né, cara? 4 anos perdendo no Super Bowl, a temporada de 94 foi 7-9 e tinha até piadas de que Bills significava Boy, I love losing Super Bowls. Em 95 até melhorou com a contratação do linebacker Bryce Paup, que foi jogador defensivo do ano, ganharam a divisão 10-6, venceram o Wild Card contra os Dolphins 37-22, o pessoal tava achando que podia ser agora, mas perderam o divisional contra os Steelers 40-21. 96 foi bom também, segundo na divisão, o Bruce Smith foi jogador defensivo do ano, maravilhoso, perderam no Wild Card contra os Jaguars. 1997, essa fase boa ainda tinha coisa pra acontecer, foi ruinzinho, foi o último ano do Marv Levy. Os torcedores teriam que ver o time sair de uma fase tão boa sem nenhum Super Bowl vencido.
Wade Phillips assumiu em 1998 e mesmo ficando só 3 anos, levou o time para os playoffs, 98 e 99. Perderam no wildcard dos 2 anos. O Jim Kelly já não era mais quarterback, dessa vez era Doug Flutie, um lendário quarterback da NFL que estava nos seus últimos anos aí, ainda ficaria um bom tempo na NFL. Em 99, os Bills, esse jogo de playoff aí, foi contra os Titans, num jogo que ficou conhecido como Music City Miracle, um jogo lendário que os Titans ganharam e que tem vídeo aqui no Golim Sports dos maiores milagres da NFL que eu falo sobre esse vídeo aí. E depois disso os Bills ficariam sem sequer ir para os playoffs pelos próximos 18 anos até 2017. Ou seja, eles terminavam uma década que, na boa, foi ótima. 4 vitórias de conferência é muita coisa, cara. Mas as 4 derrotas de Super Bowl são muito amargas. Foram 8 técnicos e nenhuma vitória de divisão, ou seja, ganhar a divisão de 95 até 2020, nem um prêmio de jogador, calouro do ano, jogador defensivo, nada até 2020. Mas teve alguns momentos importantes aí. Os Patriots tinham Drew Bledsoe, que foi a primeira escolha geral, mas quando Tom Brady assumiu e ganhou o Super Bowl, o Drew Bledsoe foi para os Bills. E aí foi uma temporada 8-8 que deu uma esperança, mas aí caiu de novo. O Marv Levy voltou pro time como General Manager em 2006-2007, não tava bom. Os Bills draftaram Marshawn Lynch e ficaram com ele por 4 temporadas antes dele ir fazer sucesso no Seahawks. Em 2008 o time começou 5-1 e o quarterback Trent Edwards parecia que ia virar demais. Só que ele acabou machucando e o time terminou 7-9 e acabou não sendo muito bom também. O Ralph Wilson, dono do time, morreu em 2014 com 95 anos, e o Terry e a Kim, esposa dele, os dois Pegula, Terry Pegula e a Kim Pegula, se tornaram donos do time. Outras 2 pessoas tentaram se tornar donas do time, o Bon Jovi e o Donald Trump. Muitos dizem que não ter conseguido se tornar dono dos Bills fez o Trump tentar a eleição em 2016. E aí veio 2017. Sean McDermott foi contratado como técnico. Ex-coordenador defensivo dos Panthers, levou o time aos playoffs, mesmo com as expectativas baixas, uma temporada 9-7, mas perderam para os Jaguars no Wild Card, e o Sean McDermott só falava o seguinte: respect the process. Respeite o processo de rebuild, de transformar o time numa coisa legal. Ele tava certo. Let's go, baby, let's go, baby, let's go. Lot of energy, lot of energy. Em 2018, os Bills draftaram o quarterback Josh Allen na 7ª escolha geral. O time não foi tão bem, mesmo com uma forte defesa. O Nathan Peterman começou titular, aí o Allen assumiu, só que aí o Allen teve umas lesões e o Peterman voltou. A temporada terminou 6-10. Por que eu tô dando tanto foco? Porque chegou 2019. O ataque melhorou, a defesa tava boa, o time foi pros playoffs com um 10-6, quase tirando o título de divisão dos Patriots pela primeira vez em tantos anos. O Josh Allen era titular de vez, mas o Josh Allen não estava bem. Não cuidava bem da bola, sofria fumbles, não estava tão preciso, era difícil dizer que o Josh Allen seria o franchise quarterback dos Bills pelo próximo ano. Foram para os playoffs, perderam de virada dos Texans no Wild Card por 16, tava 16-0 no terceiro quarto e o jogo acabou 22-19. E aí veio 2020, o melhor ano talvez de todos da história dos Bills em muitos sentidos. O salto foi maravilhoso. Primeiro, contrataram Stephon Diggs, wide receiver de Minnesota, maravilhosa, para reforçar seus recebedores e foi uma das melhores trocas do ano. O Josh Allen teve o maior salto de um ano para o outro de um quarterback que eu já vi na minha vida e foi de um quarterback marromeno com vários problemas para quase um MVP, cara. Ele melhorou a precisão, melhorou a proteção da bola, pocket awareness, né, a noção do pocket ali, a defesa forte, agora tinha um ataque excelente, o time venceu a divisão pela primeira vez desde 95 e pela primeira vez na história da franquia venceu todos os confrontos diretos contra oponentes de divisão. Venceu os 2 jogos contra os Patriots, os 2 jogos contra os Dolphins, os 2 jogos contra os Jets. Ganhou 9 dos últimos 10 jogos da temporada para terminar 13-3, o melhor desempenho da história da franquia junto com aquela temporada 90 e aquela temporada 91. Venceu os Colts no Wild Card 27-24, venceu os Ravens no Divisional 17-3 e foram para a final de conferência contra os campeões, os Chiefs, e dessa vez perderam. Perderam por 38-24, os Chiefs foram para o Super Bowl e perderiam para os Buccaneers, mas foi um baita ano da franquia. O Brian Daboll, sei lá, coordenador ofensivo dos Bills, foi eleito o melhor técnico assistente do ano e
Que bom Bills, ele não foi contratado para nenhum outro time e segue na franquia. Depois da temporada 2020, ficou claro que o time tem coisa para melhorar, mas é um momento maravilhoso para Buffalo, cara, maravilhoso mesmo. Os torcedores são completamente fanáticos, os torcedores têm um costume que é de quebrar mesas. Eu não sei porquê, eu não sei da onde veio isso, mas eles põem uma mesa, daquelas mesas que você dobra, e eles pulam em cima dela e quebram a mesa. É uma coisa... Você tá gostando dos Bills, quer se tornar torcedor? Essa é a galera. Um pessoal animado e um pessoal muito, muito fã da franquia, cara, muito mesmo. E aí, estamos em 2021. O técnico da franquia é o Sean McDermott, o coordenador ofensivo é o Brian Daboll, que eu falei pra vocês, o coordenador defensivo é o Leslie Frazier. Quarterback, Josh Allen, que melhorou muito e não duvido que ganhe MVP na próxima temporada. Os running backs são o Zach Moss, draftado no ano passado, e o Devin Singletary, draftado em 2019, jovens pra caramba. Wide receivers, Stephon Diggs, Cole Beasley, John Brown, Gabriel Davis, jovens e muito talentosos. Ainda tem o Dawson Knox de tight end, não é o melhor do mundo, mas é um tight end sólido. Uma linha ofensiva boa, que precisa melhorar, mas é legal. Na defesa, tem alguns nomes maravilhosos, como o defensive tackle Edge Oliver, não Eddie. O Ed Oliver, tem o Tremaine Edmunds, um baita de um linebacker, tem o Micah Hyde, um baita de um safety, e tem o Tre'Davious White, um baita de um cornerback. Então o time dos Bills é muito fechadinho, e você que tá começando a acompanhar a NFL agora, procurando o time... e os Bills vão dar alegria. Por muitos anos, os Patriots estavam no topo da AFC East e os Bills, mesmo em boas temporadas, não conseguiam ir bem. Isso acabou. Os Patriots estão em rebuild, os Dolphins estão começando a melhorar e os Jets estão uma tristeza. É a fase dos Bills terem quase uma dinastia na AFC East e com esse time eu não duvido nada. A NFL tá muito competitiva com Chiefs, com tantos times maravilhosos, mas os Bills, sem dúvida nenhuma, são uma das mais fortes potências da Conferência Americana. Meus amigos, é isso. Espero que você tenha gostado do Guia para o Torcedor Iniciante dos Bills. Se você gostou, deixa o gostei aí embaixo, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais para saber tudo que rola no mundo da NFL, e tem muita coisa rolando agora na época de off-season, então me segue lá e comenta aí embaixo o que você achou da história, se você já conhecia, não conhecia, se você torce para os Bills ou não torce, a gente conversa aí embaixo. Um grande abraço para todos vocês, meus amigos. Foi! So